esse vale, onde tem a continuação. Como que o Monte Hermon vocês viram? Chove mais, neva. Quando as águas descongeladas do Monte Hermon vão começar a descer para que direção? Para cá. Vão começar a se encontrar onde? Nessa direção. Agora, não é só água que passa pela parte superior, da superfície do monte. Tem água também que penetra. Quando penetra, é como, imagina, ela vai ter que sair de algum lugar. Ela vai sair por baixo do monte. Imagina, você pega uma bucha de uma água, um balde d'água e tira a bucha. Por onde que a água vai sair? Por cima ou vai sair por baixo? A maioria. Ele vai subir por baixo, vai sair por baixo da bucha. Mesma coisa que acontece. Imagina um enorme Monte Hermon com uma enorme bucha que a água parte por fora, parte por dentro e que vai sair de algum lugar. O lugar onde ela sai por dentro da montanha é esse lugar aqui. Estão vendo essa parede aqui? Ela sai por aqui de baixo. Do lado direito dessa parede, dessa passarela, você não vê que ela sai uma do rio, chamado Rio Bânias. Porque Bânias nós já vamos ver agora. E é um dos rios que vai formar, junto com outros rios do lado, vai formar um rio só, vai se encontrar desse vale, vai se encontrar um rio só, que vai continuar até o norte do Mar da Galileia. E esse rio que se une em todos esses três rios, Bânias, Bânias, vão se unir e vão formar o rio Jordão. Dá para você repetir os que se unem? Bânias, Dan e Snir. Vão formar o rio Jordão, que vai desembocar no Mar da Galileia. Eu vou repetir isso ainda algumas vezes, mais para vocês entenderem. O Mar da Galileia, o rio Jordão, continua a sua travessia. Ele continua a sua travessia. Ele sai do Mar da Galileia e continua a sua travessia pelo Vale do Jordão, por isso o vale nesse trecho tem o nome do Vale do Jordão, e vai chegar no Mar Morto. Ele tem então sua parte norte e sua parte sul. Ele entra o Rio Jordão no Mar da Galileia, abastece as águas do Mar da Galileia e continua a sua travessia até o Mar Morto. Ele passa pela Galileia, Jordão e Mar Morto. Ok? E uma das nascentes é aqui. Agora, aquelas montanhas lá em cima, já aproveito e explico aqui, depois a gente só tira a fotografia, a gente passa, vamos fazer uma trilha até chegar também numa das outras fontes, numa ponte chamada Ponte Romana, que tem muita água, é um lugar muito legal, dá para tirar fotografia legal também. Agora sim, antigamente, 330 a.C. ainda, conquistam os gregos a Terra Santa, fazem aqui uma cidade que chama-se uma cidade helenista, os descendentes dos gregos helenistas, trazem os seus deuses pagãos, logicamente. Um dos deuses é o deus de Pan. Deus de Pan é aquele que tocava aquele tipo de flauta, chamava-se Pan, metade era carneiro, metade era homem. Acho que todos conhecem, já ouviram pelo menos falar da mitologia grega. Um dos templos deles era aqui do lado. E eles tinham uma maneira interessante de sacrifício, de fazer sacrifício. Lá em cima ficava o sacrifício, que era o homem. E eles pegavam o homem, mulher, mal, e empurravam lá para baixo. Embaixo passava também, o rio Bânias. Mas ele escondido. Lá embaixo tem como se fosse um tipo na caverna, um tipo de uma abertura. E desapareceu um pouco. Como saber se aceitou ou não Deus, aceitou ou não o oferente? Se aparecia sangue aqui, não aceitou. Se não aparecia, aceitou. Que legal. A gente vai fazer outro oferente. E depois tem resto da cidade helenista, o templo que era o templo daqueles templos, a tradição grega. E como que o nome do deus é Pan, vem o nome do lugar de extensão Pânias, e depois Bânias, até o dia de hoje, por isso o rio chama Bânias. Mas um evento bíblico também acontece aqui, o Novo Testamento, o pastor Maravilha. Glória a Deus. Legal. Aqui acontece uma das coisas principais da história nossa, né? Está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Jesus chega aqui uma hora, Jesus veio a esse lugar, essa cidade existia,
A gente vai subir ali e vai ver toda a cidade toda incrustada nas rochas ali, os templos, as coisas aos deuses pagãos que tinha aqui. E aí Jesus sobe com os discípulos dele, passeando por essa região toda que a gente tem passado. Aí eu vou ler aqui o texto de Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: E vós, vocês, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, Simão Pedro, respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente vê uma das confissões que é a base do nosso cristianismo, da nossa crença, que é quando Pedro fala: todo mundo está falando o que quiser do Senhor Jesus, mas pra gente, você é Deus. Pra gente, a gente está aqui porque você existe. Então, quando Pedro começa a expressar e dizer para Jesus quem ele realmente é onde começa mesmo a base da nossa, se podemos chamar assim, de religião. Podemos chamar de religião. Então o que acontece? Hoje a gente está passando nessa viagem toda, a gente está numa região onde a briga por essa terra toda que a gente tem visto aqui falar, é a briga das 3 maiores religiões do mundo. Quais são as 3 maiores religiões do mundo? O judaísmo, o islamismo e os cristãos. Tá? Então, cristianismo, islamismo e judaísmo são as 3 maiores religiões do mundo. As 3 religiões estão brigando por essa terra. Para as 3 religiões, essa terra é sagrada. Então é engraçado, porque se você for voltando no tempo, se a gente for voltando no tempo, lá no começo da criação do homem ainda, Abraão, a gente pegar naquela época, o que a gente vai ver? Era um só Deus. Era um só Deus. Adão e Eva eram um só Deus. De repente começa... Nasceu Isaac, nasceu Ismael. Ali começou a dividir os islâmicos, ou os muçulmanos e os cristãos, ou os judeus. Cristãos e judeus saem da mesma linha. Tanto que Jesus, ele era o quê? Ele era judeu. Né? Jesus, ele vem de família judia. Então, a partir de Jesus, que é uma coisa mais recente, de 2000 anos atrás, é quando começa a repartir mais ainda. Então, a gente vai vem lá de trás da história, se a gente for vendo, tudo isso que a gente está passando é a guerra das 3 religiões do mundo por esse pedaço de terra que a gente está. Que é um lugar sagrado para todo mundo. Os judeus, eles esperam, a gente vai chegar ainda mais para frente da viagem, mas os judeus esperam o Messias aparecer em Jerusalém. Para nós cristãos, o Messias já apareceu. Quem é o Messias? Jesus. A gente está esperando a volta dele. Para os muçulmanos, eles acreditam que Maomé é quem volta na cidade, nesse pedaço de terra que a gente está. Então tudo aqui é uma coisa meio mística. E aí quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, estão falando aí o quê? Jesus já tinha ministério, já tinha curado, já tinha feito milagres, já tinha feito um monte de coisa. Quando ele chega aqui com os discípulos, como se fosse uma roda como nós aqui, que Jesus parasse e perguntasse: vem cá, o que estão falando aí que eu sou? Aí cada um vai começar a falar uma coisa. Para mim, o que é? Para mim você é isso. Uns falam que você é Elias, uns falam que você é o profeta, outros falam isso. Aí Jesus para e fala: tá bom, isso é o que o povo está falando. Mas o que vocês estão falando? O que eu sou para vocês? É a grande pergunta que Jesus faz. É a grande pergunta que a gente tem que parar aqui nesse lugar para se perguntar: o que Jesus é para mim? Que a gente está misturando uma história, além da cultura, a gente tem que misturar a nossa parte da nossa crença. O que Jesus é para mim? Legal, vou ver a pedra, vou ver a nascendo do Jordão, vou ver tudo, mas espera aí, deixa eu parar para pensar mais um pouquinho. O que Jesus é para mim hoje? O que Jesus é para mim nesse dia? E a gente para pensar, para começar a digerir a palavra de Deus. Aí eu vou continuar o texto aqui. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim, e Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar